Fala, galera azulina. O clima tá tenso pelos lados do Baianão, e se tem uma coisa que a torcida do clube do Remo já não tem mais paciência com essa novela interminável envolvendo o comando técnico da equipe. O português Antônio Oliveira ainda é o técnico do Leão, mas a permanência dele segue sendo uma dúvida que martela na cabeça de todo mundo. A diretoria não bateu o martelo, o time não engrena, e a pressão que vem das arquibancadas agora começa a ecoar dentro dos corredores do clube. Depois do empate frustrante contra o Botafogo de Ribeirão Preto, ficou impossível não sentir aquela sensação de oportunidade desperdiçada. Enquanto adversários diretos, como a Chapecoense e o Vila Nova, vencem seus compromissos e sobem na tabela, o Remo estaciona. O cenário que se desenha é claro: o Leão pode terminar a rodada fora do G4 e até mais distante do que gostaria. E o mais preocupante nem é só a posição na tabela, mas sim o futebol jogado. O torcedor já não vê padrão, intensidade, muito menos evolução. A desconfiança virou rotina. O que pesa ainda mais é que a própria diretoria azulina está dividida. Tem gente lá dentro que acredita que a troca no comando é necessária e urgente. Não é só a voz da arquibancada pedindo mudança, agora já é uma ala interna pressionando pela saída do português. A discussão é quente, os bastidores estão fervendo, e os grupos de WhatsApp da torcida não param de pipocar com nomes de possíveis substitutos. A dúvida que paira é: quem pode assumir esse barco e dar um novo rumo ao Leão? Dois nomes ganharam força nas últimas horas. O primeiro deles é o de Guto Ferreira, velho conhecido do cenário nacional. Experiência na Série B ele tem de sobra, com passagens por clubes como Bahia, Ceará, Goiás e recentemente pelo Cuiabá. Inclusive, foi justamente após uma derrota para o próprio Remo que ele acabou sendo desligado do time mato-grossense. Apesar do currículo recheado, sua última passagem não empolgou tanto. Ainda assim, seu nome desperta respeito, principalmente por já ter conquistado acessos e por conhecer bem o ambiente complicado da segundona. O outro nome ventilado é o de Inderson Moreira. E esse, meu amigo, também não é novato no pedaço. Campeão da Série B com o Botafogo em 2021, ele acumula passagens por diversos clubes do Brasil, entre eles Sport, Fortaleza, América Mineiro e Avaí. Henderson tem um estilo mais metódico, costuma armar equipes compactas e organizadas. Em 2025, teve uma rápida passagem pelo América, mas não conseguiu emplacar um trabalho duradouro. Ainda assim, é visto como uma opção sólida e com conhecimento profundo da competição. Mas enquanto o Remo vive esse impasse interno, a competição não para. A Série B segue em ritmo acelerado, e a rodada atual tem tudo para embolar ainda mais o meio da tabela. A vitória da Chapecoense sobre o rival local acirrou os ânimos. Não pela derrota do Paysandu em si, que, convenhamos, sempre rende aquele sorriso no rosto do torcedor azulino, mas porque evidencia o que o Remo poderia estar conquistando. A Chape, que é hoje a melhor mandante da Série B, fez sua parte. O Remo, infelizmente, não. Se a ideia era colar no G4, esse era o momento. Mas ao tropeçar em casa, o clube paraense desperdiça uma chance de ouro e ainda vê adversários diretos ganhando confiança. O Novo Horizontino, por exemplo, tá ali, a poucos pontos. O problema é que agora o Leão começa a sentir o bafo na nuca de quem vem de trás. Equipes como Avaí e Criciúma têm jogos pendentes e podem ultrapassar caso vençam. E se a torcida já não está satisfeita com o rendimento, imagina se a tabela começar a desandar? E o próximo compromisso já dá dor de cabeça só de pensar. Fora de casa, contra o Coritiba, no Couto Pereira. A equipe paranaense vem embalada, faz boa campanha e costuma ser muito forte jogando em seus domínios. O Leão, por outro lado, carrega nas costas uma sequência de atuações ruins e uma enorme interrogação sobre o futuro do treinador. Vai ser na base da superação, da entrega, e talvez da última chance para Antônio Oliveira mostrar que ainda pode dar certo no comando técnico. Nos bastidores, as conversas seguem quentes. A diretoria do Remo tem se reunido para discutir o futuro do treinador. E embora ele ainda permaneça oficialmente no cargo, o tom das conversas internas indica que a paciência está no limite. O grande entrave, como sempre, é financeiro.
A rescisão contratual com o Português não seria barata, e existe todo aquele dilema envolvendo multa, parcelamentos, negociações de bastidores. E enquanto tudo isso é discutido, o time segue sem rumo dentro de campo. O que pesa mais nesse momento é justamente a estagnação. A torcida não vê mais evolução. O futebol apresentado nas últimas partidas é apático, previsível e sem intensidade. Fica claro que existe uma lacuna na preparação física, na parte tática e até mesmo na motivação dos jogadores. O elenco, que no papel até tem qualidade, não consegue render. E quando um grupo talentoso não consegue jogar, o foco inevitavelmente recai sobre a comissão técnica. É aquele momento em que o discurso bonito já não cola mais. Quando os treinos não se traduzem em performance e os resultados não aparecem, o treinador vira alvo. E por mais que Antônio Oliveira tenha começado com algum respaldo, hoje ele já não tem unanimidade nem dentro do clube e muito menos fora dele. A pressão é real, e a sensação é que apenas um resultado convincente contra o Coritiba pode adiar o inevitável. O que chama atenção é que, mesmo sem confirmação oficial de mudança, o mercado já se movimenta. Procuradores, empresários e representantes de técnicos já estão fazendo contatos, oferecendo nomes, mandando currículos e tentando se antecipar a uma eventual queda do Português. E isso mostra que o ambiente já está, sim, contaminado. A incerteza gera ruído e desmobiliza ainda mais um elenco que já parece perdido em campo. E é importante frisar, essa decisão precisa ser tomada com coragem e convicção. Não dá mais para esperar a crise se aprofundar. Não dá para empurrar com a barriga e fingir que está tudo sob controle. A diretoria do Remo precisa agir como clube grande que tomar uma decisão que tem impacto positivo no curto e médio prazo. Porque do jeito que tá, o acesso vai ficando cada vez mais distante, e a confiança da torcida começa a ruir. E não se trata só de trocar por trocar. É necessário ter critério, saber exatamente o que se quer. O Remo precisa de um comandante que conheça o perfil da Série B, que saiba trabalhar com a pressão local, que entenda o que representa vestir a camisa azulina e consiga extrair o melhor de um elenco que, apesar dos problemas, ainda tem margem para render muito mais. Esse é o momento da virada. Ou a direção age agora, ou o barco afunda de vez. Enquanto isso, a torcida segue dividida entre a esperança e a frustração. Tem gente que ainda acredita em uma virada, em uma arrancada épica, daquelas que ficam marcadas na história. Mas tem também quem já jogou a toalha, pedindo mudanças drásticas e imediatas. O que todos têm em comum é o amor pelo clube e o desejo de ver o Remo onde ele merece, entre os grandes do futebol brasileiro. E no meio desse furacão, tem uma coisa que a torcida azulina nunca perde: a paixão. Mesmo com toda a turbulência, a cobrança, a frustração e a impaciência que pairam no ar, é só o Remo pisar em campo que a esperança se renova. Mas vamos ser sinceros, a relação entre time e arquibancada está por um fio. A cada jogo mal jogado, a cada empate com gosto de derrota, a torcida vai se distanciando, não no amor, mas na... A rodada ainda está em andamento, e como se não bastasse depender dos próprios méritos, o Remo agora precisa secar adversários. Avaí e Criciúma ainda entram em campo, e se vencerem, ultrapassam o Leão. Isso é consequência direta dos tropeços que poderiam ter sido evitados. E o pior de tudo é saber que, com um pouco mais de organização e ambição, o time poderia estar num cenário completamente diferente. A campanha até aqui não é um desastre absoluto, mas já começa a ser marcada por frustrações acumuladas. E é nesse cenário que o nome de Antônio Oliveira continua sendo debatido em todas as rodas de conversa azulinas. Seja no bar, nas redes sociais ou nos grupos de WhatsApp, a pergunta é a mesma: até quando ele segue? O torcedor vê um time apático, sem identidade, e começa a se questionar se esse é realmente o projeto que pode levar o Remo ao acesso. Porque não se trata só de manter um técnico por manter. Se a ideia é dar continuidade, que seja com um plano claro, com respaldo, com cobranças e com ajustes urgentes. Mas se for para manter por medo de pagar multa ou por pura teimosia, o estrago pode ser irreversível. As reuniões internas continuam acontecendo, e a grande questão agora é se o próximo jogo será ou não o último suspiro do treinador português. Há quem diga que a diretoria quer dar mais uma chance,
talvez esperando um milagre contra o Coritiba. Mas a pergunta que fica é: por quê? O que justifica essa espera? O futebol do time não evolui, o rendimento despenca e a moral do elenco está visivelmente abalada. Em algum momento, a mudança se torna inevitável. E talvez o erro não seja trocar agora, mas sim não ter trocado antes. E o que não falta é exemplo pelo Brasil: clubes que tomaram decisões rápidas, mudaram suas comissões técnicas e viram o desempenho dar um salto. É claro que não existe fórmula mágica, mas é preciso coragem. Futebol é resultado. E quando o resultado não vem, o trabalho precisa ser revisto. Não adianta continuar apostando em algo que já não mostra mais sinais de reação. A insistência pode acabar custando mais caro do que a mudança. E aqui vale reforçar um ponto importante: a situação física do elenco. Isso é algo que vem sendo comentado já há algum tempo e que merece atenção. O time parece pesado, sem intensidade, sem gás. Nos minutos finais, a equipe parece esgotada, o que indica problemas na preparação. E isso, obviamente, também recai sobre a comissão técnica. Não adianta ter bom toque de bola se o time morre aos 30 do segundo tempo. A Série B exige pulmão, exige entrega, exige competitividade do primeiro ao último minuto. E se o físico não acompanha, a queda de rendimento se torna inevitável. Por isso, qualquer novo treinador que venha, ou mesmo se o português permanecer, precisa tratar isso como prioridade máxima. A parte física precisa estar alinhada ao estilo de jogo. Não adianta querer propor pressão alta se os jogadores não têm perna para isso. E o Remo, infelizmente, tem se arrastado em campo. É como se estivesse jogando com o freio de mão puxado. A torcida percebe, os adversários percebem, e o reflexo está nos placares. E falando em adversários, o próximo jogo é daqueles que pode mudar o rumo de uma temporada. Enfrentar o Coritiba fora de casa, em um estádio onde o time da casa tem se mostrado extremamente sólido, é um desafio enorme. Ainda mais com toda essa instabilidade emocional, técnica e tática que ronda o Remo. Mas é também, paradoxalmente, uma oportunidade. Uma vitória improvável pode renovar os ânimos, recuperar a confiança e até dar sobrevida ao técnico. O problema é que nada indica que o time esteja preparado para isso. O que se vê em campo é um time perdido, sem referência, e que parece estar sempre a um passo de desabar. Enquanto isso, os bastidores continuam agitados. E por mais que não exista nenhuma confirmação oficial, os nomes seguem sendo especulados. E é natural. O futebol brasileiro funciona assim. Quando a cadeira começa a balançar, todo mundo já se movimenta. Empresários oferecem nomes, ex-treinadores começam a sondar, torcedores fazem campanha nas redes sociais. É um jogo dentro do jogo. E o Remo está nesse momento de virada. E esse momento exige responsabilidade. Não é hora de fazer escolha por pressão da torcida, nem por vaidade pessoal de dirigente. A decisão tem que ser técnica, estratégica. Quem for escolhido precisa entender o projeto, abraçar o clube e ter condições de fazer esse elenco jogar bola. O time tem talento, tem peças interessantes, mas está mal treinado. A torcida sente isso, os comentaristas falam disso, e os números mostram isso. O time não tem repertório. É previsível, burocrático e, o pior, está emocionalmente abalado. E quando isso acontece, até os bons jogadores caem de produção. O grande desafio da diretoria agora é romper esse ciclo de mediocridade. Parar de aceitar empates sofríveis como se fossem normais. Parar de comemorar atuações razoáveis como se fossem feitos heróicos. O Remo é gigante. E um gigante não pode se contentar com pouco. Essa é a hora de resgatar a identidade vencedora do clube. A hora de fazer escolhas difíceis, mas necessárias. Porque se ficar parado, vendo a temporada escorrer pelas mãos, não vai ter lamento que resolva depois. A torcida já mostrou inúmeras vezes que está disposta a abraçar o time. Mas, para isso, precisa ser respeitada. E respeito se constrói com atitude, com transparência, com decisões que façam sentido. A torcida quer ver o Remo forte, quer ver o time brigando na parte de cima da tabela, quer ver o Baenão sendo uma fortaleza.
Mas isso só vai acontecer quando houver comando firme, projeto bem executado e ambição de verdade. E sim, dá tempo de mudar. Ainda estamos no meio da competição. Muitos pontos estão em disputa. Mas para que isso aconteça, o Remo precisa reagir agora. Precisa parar de tropeçar em casa, precisa voltar a ser competitivo fora, precisa retomar o foco. Seja com um novo técnico ou com uma reformulação interna, o Leão precisa rugir de novo. E rápido. Porque a Série B não espera. E a torcida azulina, tão apaixonada quanto exigente, já deixou claro que não vai aceitar mais do mesmo. Se Guto Ferreira, Henderson Moreira ou qualquer outro nome for o escolhido, que venha com um plano de ação real. Com treinos intensos, com exigência, com organização. Chega de improviso. Chega de desculpas. O clube precisa de alguém que conheça os atalhos da segundona, que saiba onde pisa, que conheça a pressão e que tenha casca. O tempo da experiência de laboratório acabou. Agora é hora de fazer o time jogar com seriedade. E isso começa na base do comprometimento. Jogador que não entrega, que não luta, que não se doa, tem que sair. Não dá mais para carregar atletas que não estão no mesmo espírito da torcida. E se o treinador não tem mais o vestiário, se perdeu a mão, se não consegue mais ser ouvido, então é o momento de dizer adeus. Futebol é assim. Quando não dá mais, é melhor romper do que insistir no erro. A torcida vai estar sempre lá. Vai continuar apoiando, vai continuar acreditando. Mas é hora do clube responder à altura. De dentro para fora. Com decisões firmes, com escol. E aí, torcedor, qual é a tua opinião? O que você espera desse Remo daqui para frente? Acredita que Antônio Oliveira ainda pode mudar esse cenário ou já passou da hora de trocar? Guto, Henderson ou outro nome? O que você faria se estivesse no comando? Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. A notícia que circulava nos bastidores há dias finalmente se confirmou. Lucas Lima é oficialmente jogador do Remo, trazendo para o Baenão a aura de maestro que vinha encantando torcedores e profissionais do futebol brasileiro. A expectativa gerada em torno de sua chegada transformou-se em um burburinho incessante, com torcedores comentando cada detalhe da negociação, especulando sobre a influência do atleta no esquema tático e imaginando a sinergia com os demais jogadores do clube. O próprio Lucas Lima, reconhecido por sua visão de jogo excepcional e passes precisos, chega carregando a responsabilidade de conduzir o time em momentos decisivos, sendo visto como peça central para a construção de jogadas, criação de oportunidades e organização do meio de campo. Nos bastidores do Remo, a diretoria confirmou que a contratação foi cuidadosamente planejada, analisando a compatibilidade do jogador com o estilo de jogo adotado e seu histórico de atuações relevantes em clubes anteriores. Rumores indicam que a chegada de Lucas Lima não apenas eleva o padrão técnico da equipe, mas também pode influenciar positivamente a moral do elenco, criando um ambiente propício para a evolução coletiva, além de atrair a atenção da imprensa esportiva e aumentar a expectativa do público para os próximos confrontos no estadual e nas competições nacionais. A ansiedade dos torcedores tomou conta das redes sociais assim que o anúncio oficial foi divulgado, gerando uma onda de comentários, memes e especulações sobre como o maestro se adaptará à rotina do clube e ao clima do Baenão, estádio que promete ser palco de momentos inesquecíveis. Em grupos de WhatsApp, fóruns especializados e perfis esportivos, o nome de Lucas Lima foi imediatamente associado a passes de efeito, lançamentos precisos e a capacidade de articular jogadas que podem decidir partidas, levantando debate sobre quem se beneficiará mais com sua presença, o time ou o público que busca ver um espetáculo dentro de campo. Nos bastidores, existe a expectativa de que sua chegada possa influenciar diretamente a performance de outros jogadores do meio de campo, despertando competitividade saudável e incentivando treinos mais intensos, além de proporcionar momentos de aprendizado com sua experiência. A diretoria do Remo, ciente do impacto midiático que a contratação trará, já planeja ações de marketing, sessões de fotos e entrevistas, explorando a popularidade do jogador para fortalecer a marca do clube e gerar engajamento nas redes sociais.
A repercussão do anúncio também é vista como oportunidade de aumentar a venda de ingressos, produtos oficiais e elevar a presença da torcida no estádio, consolidando a chegada de Lucas Lima como um marco na temporada e um verdadeiro catalisador de expectativas para todos os setores envolvidos no futebol do Remo, desde a gestão até a arquibancada, refletindo a importância estratégica da contratação no planejamento do clube. Nos corredores do Baenão, o clima é de curiosidade e empolgação, com integrantes da comissão técnica analisando cada detalhe da adaptação do maestro ao estilo de jogo do Remo. Treinos táticos foram ajustados para incorporar suas características, enquanto rumores sugerem que Lucas Lima já iniciou conversas com colegas de meio de campo, buscando criar afinidade e entrosamento desde o primeiro dia. A imprensa local não se cansa de destacar a relevância do jogador, afirmando que sua chegada pode representar um divisor de águas na campanha do clube, tornando-o mais competitivo e capaz de enfrentar desafios com maior confiança. Entre especialistas, há especulações sobre a influência de Lucas Lima na formação de jogadas que possam surpreender adversários, enfatizando seu faro para assistências e capacidade de manter a posse de bola sob pressão. Ainda nos bastidores, existe a expectativa de que seu impacto seja imediato, tanto em termos de resultado quanto na qualidade técnica apresentada, criando uma nova identidade para o time em campo e aumentando a responsabilidade do elenco em corresponder às expectativas da torcida, que já projeta um Remo mais ousado, dinâmico e envolvente, capaz de encantar nas arquibancadas e gerar burburinho positivo dentro e fora das quatro linhas, consolidando a chegada de Lucas Lima como um evento marcante. No futebol da região. Além das questões táticas, os rumores sobre o impacto de Lucas Lima no ambiente psicológico da equipe também ganharam força. O jogador é visto como líder natural, capaz de inspirar companheiros mais jovens e criar um clima de confiança e determinação no vestiário. Comentários de ex-companheiros e técnicos ressaltam sua postura profissional, comprometimento nos treinos e capacidade de assumir responsabilidades em momentos decisivos. Esse fator motivacional, ainda que silencioso nos jogos, tende a refletir diretamente no desempenho coletivo, tornando a equipe mais coesa e pronta para enfrentar adversários de alta competitividade. A chegada do maestro ao Remo também acendeu especulações sobre futuras movimentações no mercado de transferências, com torcedores questionando se a presença de um jogador desse calibre poderia atrair reforços de peso ou estimular jovens talentos a permanecerem no clube. Assim, a contratação de Lucas Lima não é apenas uma adição técnica, mas um catalisador para mudanças estratégicas, psicológicas e econômicas, que fortalecem a presença do Remo no cenário estadual e nacional, tornando-o referência de planejamento e visão a longo prazo, enquanto aumenta a expectativa de partidas mais emocionantes, combinações de passes refinadas e um estilo de jogo que poderá se tornar emblemático para a torcida. Enquanto a temporada se aproxima, o burburinho sobre Lucas Lima só tende a crescer, transformando sua contratação em tema constante de debates, entrevistas e análises táticas. A torcida do Remo observa atentamente cada treino, cada movimentação e cada possível decisão estratégica, imaginando como o maestro moldará o time dentro de campo. Comentários em blogs e redes sociais discutem não apenas a habilidade do jogador, mas também a química com companheiros, a capacidade de enfrentar pressão e o impacto nos jogos decisivos. Nos bastidores, existe a certeza de que sua presença irá influenciar a forma como o adversário se prepara, antecipando jogadas, marcando de forma mais intensa e estudando padrões que Lucas Lima pode impor. A expectativa não se limita ao Baenão, a imprensa nacional acompanha de perto, avaliando como a integração do jogador poderá refletir em resultados expressivos e no fortalecimento da imagem do clube fora do estado. Com o título O Maestro no Baenão, a narrativa em torno de Lucas Lima cresce a cada dia, transformando rumores em histórias compartilhadas, análises em projeções de vitórias e treinamentos em espetáculos antecipados, consolidando sua chegada como um dos acontecimentos mais comentados do futebol local, capaz de unir torcida, diretoria e imprensa em torno de um mesmo objetivo: ver o Remo brilhar com seu novo maestro em campo, redefinindo expectativas e fortalecendo a mística do clube de forma surpreendente e marcante. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.